Nossos cultos presenciais estão suspensos por conta do decreto estadual que determina onda roxa em todo o estado. Mas as nossas lives continuam. Veja a programação semanal. Esses são os dados bancários caso você queira depositar o seu dízimo ou oferta. Fique com a gente e aguente firme. Em breve estaremos todos juntos novamente. Deus te abençoe. Boa noite, amada igreja. Sou Rogério, pastor missionário aqui no norte de Minas, junto com minha esposa Zélia. Quero saudar a igreja aí de Betim, a congregação aí do Niterói, a igreja sede, os nossos amados irmãos aqui do norte de Minas, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa quarta-feira, eu venho trazer uma palavra que está lá no capítulo 6 do livro de Oséias, que começa dizendo assim: Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as minhas palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Amados, vamos nos curvar agora e pedir a Deus que nos oriente, na leitura da palavra, nessa mensagem que Ele nos traz essa noite. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos aqui como igreja diante do Senhor para ouvir, ó Deus, da Tua palavra, para compartilhar com os irmãos de Betim e daqui do norte de Minas aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, vivemos num momento de arrependimento, de busca do conhecimento do Senhor, de voltarmos a praticar aquilo que é essencial para a cura de uma nação. Praticar a misericórdia, como assim diz a Tua palavra, e que o Senhor, ó Pai, nos ensine, nos exorte e, por fim, ó Pai, possa nos exaltar e nos livrar de todo este mal que assola não só nossa nação, como o mundo inteiro. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Podemos aprender aqui, irmãos, em Oséias, no capítulo 6, que arrependimento verdadeiro e conhecimento de Deus são fundamentais para a restauração de uma nação. Amados, vivemos em um tempo que o Senhor, em sua soberania, permitiu que essa assolação viesse sobre nós, para que assim haja arrependimento. Seria hipocrisia, irmãos, não reconhecer o quanto temos despertado a ira de Deus com nossos pecados, as nossas ofensas. O chamado ao retorno é uma das principais mensagens do livro de Oséias. No capítulo 2, logo atrás, no versículo 7, temos uma alegoria do adultério que a igreja em geral, podemos dizer assim, tem cometido ao correr atrás de amantes, e não tendo encontrado ou alcançado o favor destes,
ela retorna arrependida para Cristo, como no início, como lá no princípio. O texto diz: ela correrá atrás de seus amantes, procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Olha a situação que Deus traz para nós. A igreja que correu atrás de amantes, esqueceu do Deus Todo-Poderoso, agora pensa: vou voltar para Deus, porque eu estava bem melhor do que eu estou agora. E quais têm sido esses amantes, apresentados aqui na palavra? E como forma de alegoria, e que a gente pode trazer para os dias atuais, seriam a idolatria, a idolatria política que a gente vive hoje, que conseguiu dividir a igreja, sendo aqui politicamente incorreto, os evangelhos de prosperidade e de cuidado que não prosperam e nem cuidam como deveriam, essa apostasia que tomou conta de muitos, a ponto de se tornarem inimigos de Deus, conforme Paulo diz lá em Filipenses 3, 18 e 19, que fala assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Novamente fala de práticas vergonhosas, só pensam em coisas terrenas. Amados, essas atitudes de idolatria, de apostasia, de crença em falsos evangelhos, não nos permitem aproximar de Deus. Vejamos o que o livro de Oséias diz no capítulo 5, versículo 4. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem ao Senhor. Quão duras são essas palavras, igreja? Mas essa é a realidade que muitos têm vivido. Mais adiante, no mesmo capítulo, no versículo 15, lá, capítulo 5, versículo 15, nós podemos ler: então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face, em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Aqui, Deus fala através do profeta, anuncia esse afastamento de Deus, porque Ele é santo. E sendo santo, Ele não convive com o pecado, mas que na sua soberania, na sua sabedoria e amor, Ele nos aceitará quando voltarmos a Ele arrependidos. Voltando ao texto, aqui é o capítulo 6, no primeiro versículo, nos leva a acreditar em arrependimento verdadeiro, com um interlúdio, um lapso temporal ali entre arrependimento e aceitação, que é aludido ali, referenciado no versículo 2, que diz: depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente e ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. E esse versículo é reforçado na conclamação descrita no versículo 3 ali, que diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, virá sobre nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aqui, igreja, eu quero atentar, a todos, que esse novo chamado aqui visto no versículo 3, para conhecer e aceitar essa aliança com o Senhor, ele é o centro da mensagem de Oséias. Mas havia ali um contraste entre aquilo que Deus revelava e o que o povo esperava. Ou o contrário, o que o povo esperava e o que Deus revelava, porque o versículo começa dizendo uma conclamação popular. O povo é que falou: vinde, voltemos ao Senhor. A interpretação que traz dessa forma, que as boas pessoas, de Israel e de Judá fizeram essa conclamação, e logo depois o profeta veio com a palavra de Deus, conforme lemos lá nos capítulos 4, versículo 1 e versículo 6, no capítulo 5, versículo 1 e no capítulo 6, versículo 5. E que apesar do emprego dessas metáforas, vistas no versículo 3, que comparam a confiabilidade de Deus a fenômenos da natureza,
e nos mostram que a certeza do nascer do sol e a vinda das chuvas de inverno e primavera que regam a terra, eventos estes, irmãos, que são intimamente atrelados à vida e prosperidade, sendo que vida abundante é o que Deus tem para nós, né? Afinal, Cristo foi quem disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porém, essas palavras ditas ali, né, nos versículos primeiros ali, não estavam sendo ditas em conformidade com as advertências que vinham do Senhor nos capítulos anteriores e nos versículos posteriores também. Nos versículos seguintes, Deus lamenta essa qualidade transitória de aliança, de amor de Israel e Judá, né, fazendo disso um contraste desse amor que eles declaravam com a própria fidelidade de Deus, trazida também por metáforas, né? Deus trouxe também por metáforas no versículo 4, porque enquanto no versículo 3 o povo assemelhava Deus ao sol e à chuva seródia, né? As bênçãos que vinham sobre a terra, o Senhor via esse amor demonstrado por eles como uma nuvem da manhã e o orvalho, né? Foram descritas lá no versículo 4, que logo passa, né? Essa nuvem passageira, essa nuvem da manhã que o sol vem e brilha e espalha e ela dissolve. A gente muitas vezes vê isso aqui no Nordeste, né? No norte aqui de Minas, que o tempo amanhece nublado, mas na hora que o sol aparece, some as nuvens todas, né? O orvalho logo seca e fica aquele calor aqui que todos conhecem, né? Então, quer dizer, é uma coisa passageira, não havia constância nessas crenças do povo, não havia sinceridade naquilo que eles diziam. Trazendo para a atualidade, irmãos, o desejo de voltar para Deus, em muitos, né? Em muitos a gente vê que parece até verdadeiro, parece assim, que as pessoas dizem palavras bonitas, palavras corretas, falam que o Senhor as revigorará, que virá sobre elas como chuva de bênçãos, né? A gente ouve muito isso. Contudo, Deus compara essa fidelidade, né? Como eu já disse aqui, como uma nuvem, um orvalho da madrugada, ou como um fogo de palha, né? Que pega fogo e desaparece e logo passa. Apontando nesses versículos, Deus aponta para um problema mais profundo, né? O que ele deseja, né? O que ele desejava naquela época, o que ele deseja para nós hoje é misericórdia e fidelidade à aliança feita com ele, não em sacrifícios, né? Ele quer que nós o conheçamos verdadeiramente. Ele quer, irmãos, que nós busquemos a ele verdadeiramente. Ele não quer receber de nós holocaustos, né? Ali no versículo 6 ele cita isso, e Jesus citou essa passagem, né, do versículo 6 de Oséias ali, para confrontar a hipocrisia religiosa da época dele, quando ele esteve aqui na terra. A gente pode ler lá em Mateus 9:13, em Mateus 12:7. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, né? E depois continua dizendo lá, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mas Jesus quis dizer isso. Quis dizer isso mesmo, a mesma coisa que Deus diz lá atrás. Ele não quer sacrifício, ele não quer holocausto, ele quer misericórdia, ele quer fidelidade, ele quer um pacto verdadeiro com aqueles que o buscam. Seguindo adiante nos versículos 5 ao 11 ali, nós podemos perceber o agir de Deus por meio do profeta e dos seus contemporâneos, né? Oséias era contemporâneo de Isaías, de Miqueias, de Amós, e todos eles traziam essa mensagem de advertência ao povo, né? Apesar das mensagens messiânicas também, mas traziam uma mensagem de arrependimento, né? De volta, de busca do Senhor, e mensagens de julgamento, expondo os pecados que quebravam a aliança com Deus. Quais eram esses pecados que a gente pode identificar aqui no livro de Oséias 6? A infidelidade, né? Está lá no versículo 7. A impiedade, no versículo 8. O assassinato espiritual cometido pelos sacerdotes. Olha que ponto interessante aí, né? No versículo 9 também.
não culpa só o povo, só os que frequentam a igreja, mas culpam também a liderança, né? Joga sobre nós essa responsabilidade, né, do que a gente faz, se nós o que estamos fazendo não está assassinando espiritualmente a igreja. E lá no versículo 10 a gente vê a questão da prostituição. Deus expõe ali a presunção do povo, né? Não havia realmente arrependimento. Os versículos de 1 a 3 ali trazem uma conclamação do povo, mas do 4 em diante a gente vê toda a repreensão de Deus sobre eles. Deus nos conhece o nosso coração, sabe do que a gente precisa e sabe o que a gente pensa, muito mais do que a gente. E Deus viu naquele momento ali que não havia arrependimento verdadeiro, né? Muitos lá e hoje não abandonaram seus ídolos. E essa é uma realidade, muitos não abandonaram seus ídolos, não se arrependeram dos seus pecados, não procuraram fazer mudanças reais. Pensa bem nisso, considere as atitudes, irmãos, que nós temos visto hoje e veja se o que a gente faz, né, o que nós como igreja fazemos, né, se a gente se arrepende facilmente, sem considerar seriamente as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida, né? A gente transforma muito rápido, mas não considera que o que nós temos que fazer mesmo é uma transformação profunda naquilo que nós pensamos, no modo como agimos, na maneira como nós buscamos a Deus, na maneira como nós interagimos uns com os outros como irmãos. E eu quero aqui concluir dizendo que Deus requer de nós conversão e arrependimento verdadeiros. A palavra diz, né, lá nos evangelhos, que quando João Batista estava pregando no deserto, o que ele pregava para o povo que já conhecia, né, os sacerdotes, quando iam estar com ele lá no deserto, ele pregava raça de víboras, arrependei-vos, né, e produzir frutos dignos de arrependimento. E nós temos que produzir esses frutos hoje, porque participar de rituais e cerimônias que só servem para ilusão e engano, que não demonstram piedade nem temor a Deus, não valem nada, não vale de nada. Temos que ser fiéis à aliança que fizemos e não praticar esses rituais mecânicos, né? Que domingo eu tenho que ir para a igreja, na quarta-feira eu tenho que ir para a igreja, e aquilo se torna um compromisso social, não há disposição em ir para orar, para adorar, mas para buscar a Deus. Vai porque é um compromisso que foi feito, é um convite que foi feito e que acha que todo domingo tem que estar ali, né? É um ritual mecânico que passou a ser a vida de alguns cristãos hoje em dia. Devemos nos achegar a Deus, irmãos, com contrição, na verdade, né? Como a gente pode ver a atitude de Davi lá no Salmo 51, um salmo que ele escreveu logo depois que Natã confrontou com o adultério dele com Batseba, né? E lá no versículo 4 desse Salmo 51, Davi confessa: contra ti, só contra ti, Senhor, pequei e fiz o que tu reprovas, né? Fiz o que é reprovável ao Senhor. E que essa seja a nossa oração hoje, que nós pecamos contra Deus, né? Que nós fizemos coisas reprováveis, estamos fazendo coisas reprováveis contra Deus. Que nós, como igreja, como corpo de Cristo, podemos reconhecer os nossos pecados e buscarmos arrependimento sincero, para que as bênçãos do Senhor sobrevenham e nos livre deste mal que nos assola. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui pregando e falando para todos neste culto especial de quarta-feira. Que fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe, que vocês possam refletir na palavra, que vocês possam buscar a Deus com sinceridade de coração, porque Ele aceitará todo aquele que o busca de coração.
e que o Deus Todo-Poderoso possa nos livrar desse mal que anda assolando, que anda abatendo, que anda destruindo, que anda desanimando a todos nós. Que Ele tenha piedade de nós e que Ele possa se reconciliar conosco, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim seja. Amém.